Onde estão as minhas paixões, né? Esse é uma reflexão que eu tenho feito nos últimos meses e resolvi meio que registrar esse momento em que eu acho que eu encontrei a minha paixão, né? Paixão a gente pode meio que intercalar com hobbies. E por muito tempo eu não tinha um hobby de verdade, assim, de você fazer uma coisa porque gosta, simplesmente por fazer, né? Sem nenhum outro motivo. E eu acho que também tem um pouco a ver com a minha idade, assim, né? Que eu tô ali perto dos quase 30 anos. E eu comecei a ter meio que uma crise de, não necessariamente só de identidade, mas também uma certa angústia de o que eu tô fazendo da minha vida. Então, só para explicar um pouco, né? Eu tava refletindo sobre isso porque antes, todo tipo de hobby que eu tinha, né? Ou algo que eu poderia chamar de hobby, eu acabava querendo, de alguma forma, performar o hobby, né? Não necessariamente aproveitar. Então, por exemplo, se eu começasse a desenhar, eu não pensava em desenhar por desenhar. Eu pensava, eu preciso ficar bom nisso, e aí no futuro começar a gravar vídeos sobre como desenhar melhor, como, sei lá, pensar em fazer um curso para ensinar as pessoas a desenharem. Então, tudo que eu começava a fazer, achando que era algo que seria um hobby, acabava virando algo que eu queria performar, né? E não que eu queria aproveitar. Então, isso aconteceu um pouco com videogame também. Então, videogame, eu comecei a pensar, eu vou começar a streamar, fazer vídeo, né, no YouTube, aí qual que é o nome? Fazer live, né, na Twitch e tal. Então, tudo que eu começava, eu queria de alguma forma performar. E eu acho que isso já é falado bastante, né, por aí. Inclusive, já vi várias pessoas, né, comentando um pouco sobre isso, mas acho que não, nenhum lugar fala assim aprofundado, né, de como que as pessoas se sentem, né? Então, e uma coisa que eu acabo ouvindo muito de outras pessoas também é que quando você começa a fazer alguma coisa só por fazer, as pessoas costumam perguntar, mas por que você faz isso? Então, se eu falasse, eu comecei a estudar, não sei, árabe, o pessoal fala, mas por que você está estudando? Quer trabalhar lá? Você vai viajar para lá? Não, tipo, a pessoa não pode simplesmente começar alguma coisa só por querer, né? E eu acho que não só por isso, né? Não só essa coisa de querer performar, eu acho que tem muito do meu próprio histórico de... Eu fui muito uma pessoa que foi influenciada por essa coisa de querer ser milionário, de assistir muito vídeo de desenvolvimento pessoal, então, pô, aquela coisa de, toma banho gelado, acorda às 6 da manhã, sei lá, 5 da manhã, e ler um monte de livro, então eu já li vários livros muito famosos, né, sei lá, O Homem Mais Rico da Babilônia, Segredos da Mente Milionária, alguma coisa assim, O Poder do Hábito, cara, nada disso me ajudou de verdade, né, eu acho que foi só... São livros que parece que ele massageia um pouco o seu ego, te dá um pouco de motivação, mas eu não sinto que são livros profundos que vai te ensinar alguma coisa na vida. E hoje eu comecei a ter. Eu tinha o hábito de ler, mas eu lia essas porcaria. E hoje eu sinto que eu tenho um outro hábito, que é a leitura também, mas eu optei por não ler nenhum tipo de livro assim, então comecei a ler. Eu li recentemente a primeira parte do Don Quixote, cara, não sabia que era um livro tão engraçado, muito bom. Agora também tô lendo, acho que é Razões de Sensibilidade, também é um livro, acho que de romance, né? Cara, tá sendo bem legal. Tá... São livros que acabam falando um pouco mais sobre a vida, né? Tipo, de um jeito mais profundo, uma perspectiva muito diferente. E que tá sendo uma leitura muito mais... No começo era muito mais difícil, porque eu sinto que esses livros de autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, autoajuda, eles são muito mastigados, né? Tipo, é meio que... Parece que ele te dá comandos do que você deveria fazer, como você deveria agir para atingir um sucesso que não é garantido para ninguém. Eu não sei, estou me perdendo um pouco aqui sobre o foco, né? Que é falar sobre as minhas paixões, né? Como que eu encontrei eles. Então, como eu falei, né? Eu tinha esse background de querer ser milionário, de trabalhar, então
por muito tempo da minha vida eu achava que hobby era uma coisa inútil, então eu lembro que na faculdade eu meio que não tinha hobby, né? Eu cheguei a fazer algumas coisas, né? Acho que eu comecei a fazer um pouco de tênis de mesa, basquete, né? Fazer um negócio assim de atividade física. Só que no fundo eu não fazia porque eu gostava, eu queria performar, né? Eu queria, tipo, de alguma forma utilizar aquilo como um aeróbico, atividade física, de ter um corpo estético e tal. E não necessariamente porque eu gostava de fazer aquilo, né? Então era uma coisa que era tudo performance. E aí eu lembro que na faculdade eu falei, cara, não sei, é uma loucura na minha cabeça. Eu falei, mano, por que que eu vou assistir filme? Isso aí é perda de tempo. Por que que eu vou jogar videogame? Isso é perca de tempo. E eu parei de fazer muita coisa e eu fui arrastando isso, né, desde a faculdade até um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, que eu fiquei, não vou fazer mais nada. Eu vou só tentar performar e isso meio que ferrou, né, com a minha cabeça, né, porque depois de muito tempo eu voltei a fazer algumas coisas como hobby, só que ainda assim, no fundo, eu tinha aquela sensação de preciso performar. Então, se eu voltasse a, por exemplo, se eu voltasse a desenhar, eu precisava, sei lá, gravar para postar alguma coisa no Instagram, no TikTok, de alguma forma mostrar que eu estou fazendo aquilo para talvez melhorar, para talvez no futuro aquilo me dar algum fruto, né? Então não era uma coisa que eu fazia por prazer. E que inclusive hoje eu acho que eu encontrei algumas paixões que eu não faço, realmente não faço para ficar melhor daqui a, sei lá, alguns anos. Eu faço porque eu gosto, eu sinto que eu faço pelas outras pessoas também, que eu vejo que aquilo me traz alegria, eu sinto que as pessoas sentem alegria naquilo que eu tô fazendo. E eu acho que foi um momento assim, meio que um divisor de águas, né? Porque eu tava. Foi uma época que eu tava criando conteúdo e não tava dando muito certo, aí eu tava ali indo para baixo, meio depressivo. Além de criação de conteúdo, não tinha outra coisa que eu falasse, não, eu tô fazendo isso porque é um hobby, né? Querendo ou não, criação de conteúdo não tem como ser um hobby, é um trabalho que dá muito trabalho. E eu acho que eu tava fazendo corrida também, mas a corrida eu gosto de correr, mas eu tinha um objetivo de correr uma meia maratona, então eu tava tentando performar, mas não a performance de correr mais rápido, mas simplesmente eu tava correndo por um objetivo e não porque eu realmente gostava, porque eu queria correr por correr. Então acho que corrida eu usei como uma desculpa, né, para virar um hobby, mas hoje depois de eu ter corrido a meia maratona não corri mais. Não que eu não corri, eu ainda corro às vezes, só que muito menos. Academia também, academia eu às vezes coloco como categoria de hobby, só que ainda faço academia para ter um corpo estético, né? Eu não sinto que eu vou lá puxar peso porque eu gosto. Assim, eu gosto, vai, mas eu acho que se eu não sentisse diferença nenhuma no corpo, talvez eu pararia. Assim, no sentido de, se eu parar hoje e não fazer mais nada, o meu corpo ficar do jeito que tá agora, eu acho que eu não faria academia, né? É nesse sentido. E aí encontrei, né, algumas paixões. Então, por exemplo, eu comecei a tocar Eisa Daiko, né? Que é um estilo de dança com taiko, que é um tambor japonês, lá de Okinawa, que Okinawa é uma ilha no sul do Japão. Não sei se eu tenho alguma conexão com a ilha em si, eu tenho conexão com o Japão, né? Porque eu sou japonês. E aquilo acabou me trazendo uma certa alegria, não só pela dança em si, mas pelos amigos que eu fiz lá. E acho que eu poderia dizer também que tênis de mesa está sendo algo como hobby também, né? É, no fundo, talvez eu queira performar, não sei ainda. Inclusive vai ter um torneio daqui a 20 dias que eu vou tentar participar, né? Mas eu quero me divertir, eu quero tentar sentir que eu tô me divertindo e que não tô indo pra, sei lá, ganhar das pessoas, né? Jogar melhor. Acho que é uma coisa que é difícil, né? Você ter uma coisa que realmente seja uma paixão. Então, eu falei do tênis de mesa, mas eu tô começando a sentir agora, né? Gravando o vídeo agora que talvez eu queira performar, mas eu espero que não. Que mais que eu tenho? Eu não sei se eu tenho outras paixões, né? Porque eu encontrei isso recentemente, eu tava refletindo sobre isso faz alguns meses.
Eu realmente me sinto bem hoje, né? Acho que eu tô um pouco melhor. É claro que não tive nenhum quadro assim sério de depressão, mas eu sinto que eu tô conseguindo seguir, né, com esse hobby. Eu acho que é importante para todo mundo conseguir achar alguma coisa que realmente faça sentido na nossa vida. E não precisa ser uma coisa que você vai fazer pro resto da vida, né? Pode ser que você, por um tempo, gosta de, não sei, andar de skate, tocar violão, só por fazer. E depois de um tempo você simplesmente parar, né? Às vezes aquilo já não faz mais tanto sentido, você já não tá se divertindo com aquilo. Mas eu acho que uma coisa que uma coisa que eu aprendi foi que a gente precisa tentar, né? Tentar qualquer coisa. Por mais ridículo que seja, por mais que você ache aquilo uma vergonha. Por exemplo, eu era péssimo, quer dizer, eu ainda sou péssimo em dançar, então eu tenho muita vergonha de dançar na frente das pessoas. Enquanto que eu não sabia que o Eisa Daiko era um estilo de dança, né? Eu fui meio que no vamos ver como é e acabei tendo que aprender a dançar um pouquinho. Não dançar, mas alguns passos que você acaba precisando de ritmo. Eu sou péssimo em ritmo, sério. E acabou que deu certo, né? Tem que ter um ritmo nas pernas e no braço, e eu tenho uma coordenação muito ruim nisso, mas a gente vai melhorando. Eu acho que isso fez melhorar um pouco, né, a minha vida sobre que a minha vida estava muito só sobre trabalhar e ganhar dinheiro, comprar uma casa, muito longe de comprar uma casa, aí longe também de comprar um carro. Mas eu acho que são essas pequenas coisas, né, que realmente sustentam a gente, faz a gente querer viver um pouco mais, né? E não ficar ali pensando que a gente vai simplesmente viver para trabalhar. Não, trabalhar para viver? Trabalhar para viver não, viver trabalhando, né? Tipo, você não tem mais nada que possa, né? E claro que eu não tô sugerindo para você parar de fazer uma coisa porque você tá performando, né? Às vezes você realmente gosta de performar aquilo, às vezes você tá jogando bola porque você realmente quer ficar bom, às vezes você faz alguma luta porque quer participar de algum campeonato e ficar melhor, e isso não tem nada de ruim. Mas o ponto não é isso, né? O ponto é você simplesmente pensar que aquilo que você está fazendo, será que você faz para mostrar para os outros, né? Será que você faz aquilo porque um dia você quer talvez ganhar dinheiro com aquilo, ou você faria aquilo mesmo se não ganhasse nada, mesmo se você não melhorasse, né? Querendo ou não, a gente vai melhorar com o tempo, mas acho que é uma boa reflexão para se fazer. Eu tive essa reflexão, eu demorei muito tempo, né? Acabei de falar, eu tenho quase 30 anos, eu tenho 29, vou fazer 30 esse ano, e eu acho que eu entendi, não 100%, mas hoje eu sei dizer que eu sei separar o que é algo que eu estou fazendo porque eu quero performar e algo que eu estou fazendo por simplesmente, né, o prazer de fazer, que eu acho que é algo que muita gente não sabe fazer, porque eu já fui essa pessoa que olhava para algum hobby e falava, nossa, que coisa inútil, né? Acho que eu nunca cheguei a falar isso pra pessoa, mas às vezes você, né, fica pensando, ah, mas por que você assiste tanto filme, né? Você quer ser crítico de cinema, você vai ganhar dinheiro com isso? A pessoa, não, eu gosto de assistir filme. Em algum momento eu fui aquela pessoa babaca, né, que pensava, nossa, isso aí, bom, nada a ver, né, tô perdendo tempo. Mas hoje eu, né, comecei a assistir filme por assistir. Eu acho que é muito interessante, a gente consegue extrair muita coisa sobre filme, sobre a época, né? Mas isso não, acho que não preciso ficar falando aqui, né? Acho que cada um entende de um jeito, a gente sente as coisas de jeito diferente e a gente interpreta as coisas de jeito diferente. Eu acho que é por isso que filmes são coisas que hoje eu gosto muito, né? Já fui uma pessoa que eu não assistia nada e hoje eu assisto bastante. Não faço resenha nem nada, eu diria que é um hobby também, mas acho que é uma boa reflexão a gente pensar que pode ser um hobby e que também não tem nada de errado você fazer um hobby para performar. E é isso. É isso. E espero que esse vídeo ajude alguém, né? Se te ajudar, deixa aí no comentário, se puder, né? Falar sobre o que você faz como hobby e o que você faz para performar.